Você é arquiteta, você sente que trabalha o dia inteiro, resolve 1000 coisas, responde WhatsApp, responde cliente, responde fornecedor, o pedreiro, aí você mexe num projeto, você corre atrás de um prazo e no final do dia parece que você não fez nada do que precisava. Você se identifica com isso? Então deixa eu te falar uma coisa. Bem provável que o problema não seja você. Talvez o seu escritório tenha crescido sem uma estrutura para acompanhar esse crescimento. Eu sei que quando a gente percebe que está todo esse caos, toda essa bagunça, a primeira coisa que a gente pensa é: eu preciso me organizar. Só que vamos lá, muitas vezes você tenta organizar o seu escritório organizando uma agenda, fazendo uma lista de tarefas, criando uma planilha, um arquivo novo. E o que acontece? Em alguns dias está tudo bagunçado de novo, né? Sabe por quê? Organização não é sobre organizar tarefas. É muito mais sobre você criar uma estrutura que sustente esse teu escritório, esses seus processos. E é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Talvez você tenha vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Me conta aqui se você vai se identificar com alguma dessas coisas. Um possível cliente está esperando o orçamento, o outro cliente está cobrando uma alteração, está esperando uma alteração. O outro cliente está travado, você precisa cobrar ele para ele aprovar a etapa. Você está com um projeto que era para ser entregue ontem e não foi, e a gente fingiu que nada aconteceu, que não era com nós. No meio disso chega a mensagem do WhatsApp e aí você para o que você estava fazendo porque você vai responder essas micro demandas que aparecem. E aí depois você volta para o projeto. E aí você já perdeu toda a tua linha de raciocínio do projeto, já parou 1000 vezes aquele projeto. Aí você volta a projetar. Tá, voltou no ritmo. Aí você lembra de outra coisa. Aí você abre outro arquivo, responde outro cliente que te mandou uma mensagem que parecia urgente. E aí é isso que acontece. Passa o dia todo que você fica fazendo coisas. Você tá sobrecarregada, mas parece que você não fez nada. Vem aquela sensação, né? Meu Deus, eu não tô dando conta. Só que eu quero te reforçar. Eu quero que você perceba uma coisa. Isso não significa necessariamente que você seja desorganizada, tá? Muitas vezes significa que o seu escritório depende de você o tempo todo. Depende de você lembrar, de você controlar, de você saber onde está cada coisa. Depende de você para decidir tudo. E aqui tá uma das coisas que me fez mais enxergar a forma de organizar o escritório. Você não precisa depender de tudo da tua cabeça. O teu escritório precisa ter uma estrutura que te mostre o que está acontecendo. Você precisa olhar para os seus projetos e entender os prazos, os clientes, o que precisa fazer. Você precisa ter uma visão clara disso. Qual que é o próximo passo? Qual que é o prazo? O que depende realmente de mim? Porque quando você não tem isso estruturado, você fica toda hora tentando lembrar de tudo. E isso cansa muito. Então, se eu precisasse organizar hoje um escritório do zero, eu não começaria organizando as pastas, os padrões, os arquivos ou agenda. Eu começaria por essas 5 coisas. Primeiro, seus projetos. Você precisa ter clareza deles, como eu falei agora. Você precisa saber tudo o que está acontecendo de todos os projetos em andamento. Que não adianta você ter 10 projetos e não ter clareza de cada etapa, de cada um. Você não consegue visualizar os 10. Segundo, o seu fluxo de trabalho. O que acontece depois que o cliente entra? Ou até antes, o que acontece quando alguém te pede um orçamento de projeto? Qual que é o próximo passo? Como você conduz esse cliente até o fechamento? E se ele não fechar, o que acontece? Então, você tem que ter esse mapa, esse fluxograma dos processos, porque isso vai te trazer extrema clareza. O que acontece depois do briefing, depois da aprovação, depois que eu faço o levantamento de medidas, tudo. Quando existe um fluxo definido, você não fica reinventando tudo a cada novo projeto ou a cada novo cliente. Você só segue o mapa. E isso facilita demais. Terceiro, os prazos. E aqui tem uma diferença enorme entre você ter uma data de entrega e você realmente controlar os prazos. E quando você enxerga o projeto como um só, como algo lá no final, prazo de entrega é tal, você não destrinche essas etapas, você não consegue ter o controle. Porque o projeto é demorado, o projeto não acontece num dia só. Ele tem várias etapas, várias alterações, vários retornos. Então você precisa enxergar essas microetapas até a entrega final. Quarto, eu olharia com carinho para os meus clientes. Em qual sentido?
Você precisa saber quem está esperando o quê, quem está travado por algum motivo. Muitas vezes você precisa cobrar algum retorno dele, quem está aguardando alguma aprovação, porque cliente parado também vira um problema para você. E quinto, a sua própria rotina. Porque não adianta você querer organizar todos os projetos do mundo, se na tua rotina você ainda continua apagando incêndio. Você precisa saber exatamente o que precisa da tua atenção naquele dia. Sabe por quê? Isso muda totalmente aquela sensação de estar sempre atrasada, de estar sempre correndo atrás. Talvez você esteja pensando, tá, mas eu já tentei me organizar várias vezes. Talvez justamente por isso que você está cansada de ouvir que você precisa se organizar. Porque organização sem uma estrutura, ela acaba virando mais uma tarefa, não é? E você parar lá para preencher a agenda certinho, você montar uma planilha que fique perfeita, virou só mais uma tarefa. Porque depois você esquece de atualizar, você faz a agenda lá perfeita, você leva uma manhã para organizar toda a tua agenda lá no Google Agenda. Mas aí você não consegue manter. Você faz uma lista de tudo que você precisa fazer. Mas aí aparece 20 coisas novas que parecem ser mais urgentes. Então entenda, Ark, que não é sobre você ter uma ferramenta perfeita. É muito mais sobre você encontrar um jeito de trabalhar que faça sentido para o seu escritório, que você consiga manter e sustentar. Quando você consegue se estruturar, acontece uma coisa muito interessante, que é você trabalhar com mais leveza. Porque você sabe o que fazer, você sabe o que esperar. Você sabe o que é urgente, o que não é. Você consegue enxergar, ter a clareza de todos os projetos. Assim você consegue até antecipar prazos quando você tem esse controle maior. Consegue atender melhor os clientes. E principalmente você sai daquela sensação constante alerta. Você não precisa mais lembrar de tudo. E você não precisa resolver tudo imediatamente. E se você assistiu até aqui, eu queria que você guardasse uma coisa desse vídeo. Um escritório organizado não é um escritório perfeito. Não é aquela agenda impecável, não é ter uma planilha linda, não é ter todas as pastas extremamente padronizadas e organizadas. É você conseguir olhar para o teu escritório e entender o que está acontecendo. É você conseguir olhar para os projetos sem ficar precisando da memória, mas você conseguir visualizar todos eles. E principalmente você conseguir crescer sem aquela sensação de que se entrar mais um cliente, o caos vai piorar. Que aí você nunca vai ter aquela paz para conseguir crescer com segurança, com estrutura. Foi justamente dessa necessidade que nasceu o meu trabalho com o Arquiteta Organizada. E eu acredito muito que a gente não precisa escolher ou ter um escritório excelente, bem sucedido, ou ter uma agenda leve, né? Ter uma rotina mais leve, mais saudável. Os dois podem andar juntos. Então, se esse vídeo fez você perceber que você não precisa de mais esforço, você precisa de uma estrutura, se inscreve aqui que eu vou trazer muito mais conteúdo sobre isso e te ajudar a organizar muito melhor seu escritório de forma que você consiga sustentar essa organização. E para mim começar a te conhecer, me conta nos comentários qual parte do seu escritório mais te sobrecarrega hoje.